Cruzeiro do Sul Virtual Educação à Distância. TCC, análise das medidas preventivas para a prevenção de acidentes na construção civil em um estudo de caso. Aluno Edson Ibeli Braga, RGM 1893-3106. Orientador, professor Dr. Tércio Zizan de Moraes. Relevância do estudo. A construção civil é uma atividade de trabalho que apresenta diversos riscos aos trabalhadores que realizam as atividades em um canteiro de obras. Com base nesse contexto, que a presente pesquisa tem o objetivo de analisar as medidas utilizadas para prevenir e evitar as ocorrências dos acidentes de trabalho em uma obra e assim indicar as irregularidades ocorridas. O objetivo: vistoria e fiscalização a partir da observação da obra onde foram realizados registros fotográficos a fim de ilustrar as inconformidades observadas, onde foi analisado com base nas normas e legislação as irregularidades que porventura pudessem existir. Aspectos metodológicos. A metodologia da presente pesquisa se baseia em um conjunto de procedimentos realizados para poder chegar aos resultados apresentados e embasar as considerações finais associadas ao objetivo da pesquisa, tendo em vista o trabalho a ser determinado pelas práticas de análise das medidas preventivas. Será considerado como fundamento as normas técnicas regulamentadoras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e as determinações que são aplicadas pelo Ministério do Trabalho, através das legislações atuantes no setor. Discussão ou análise dos resultados. A análise se baseia em uma construtora da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Tal empresa realiza diversas obras do programa Minha Casa Minha Vida e os resultados obtidos foram apurados em 2 obras de médio porte, sendo executadas pela empresa. O primeiro resultado obtido foram os responsáveis, ou melhor, os profissionais designados pela responsabilidade da segurança dos colaboradores, sendo um engenheiro civil, 2 técnicos de segurança de trabalho, um gestor de obras e um almoxarife. Pessoas essas que são as responsáveis pela segurança do pessoal das obras. As determinações designadas aos profissionais responsáveis ficou da seguinte forma. Ao engenheiro civil ficou a responsabilidade em determinar os equipamentos de segurança de trabalho a serem utilizados, tanto os EPIs como os EPC, determinar rotas e uso de máquinas, designar as sinalizações dos locais de riscos, garantir o cumprimento das normas e leis de segurança e gerenciar ocorrências de acidentes de trabalho. Aos técnicos de segurança de trabalho ficou a responsabilidade na fiscalização e no uso adequado dos equipamentos de segurança, orientando, coordenando os colaboradores com relação aos equipamentos a serem usados, inspecionar a validade e a efetividade dos equipamentos, coordenar treinamentos aos colaboradores sobre as normas de segurança e medidas adotadas para a prevenção de acidentes e riscos. E, caso de acidente, investigar o que houve, examinando as condições de ocorrência, a fim de identificar as causas e propor as devidas providências. Ao gestor de obra, ficou a responsabilidade de fiscalizar os usos ou uso adequado dos equipamentos e orientar e coordenar os colaboradores com relação à necessidade do uso do equipamento de proteção. Ao almoxarife, como o próprio nome fala, ficou a responsabilidade de controlar, disponibilizar os equipamentos de proteção, inspecionar sua validade e efetividade para que seja feito o bom uso deles. Foi possível analisar e verificar que a atuação dos profissionais do canteiro de obras e a responsabilidade dos mesmos, observado que as obras executadas pela construtora são de médio porte, observa-se infelizmente a ausência do engenheiro especializado em segurança do trabalho, o que deveria ser uma coisa efetiva. E no caso, o que ocorre é que o engenheiro civil e os técnicos de segurança, ambos, ou melhor, todos, compartilhavam funções e realizavam suas próprias designações também, resultando assim ausências de algumas atividades
a serem exercidas, como a análise do relatório de fiscalização dos equipamentos, com apontamento das irregularidades, a inspeção dos postos de combate a incêndio, examinando mangueiras, hidrantes, extintores, os equipamentos de proteção contra incêndio, a análise de locais, instalações que possam trazer risco e determinar os métodos de prevenção. O que ocorre sobre as medidas determinadas pelos profissionais da empresa, no geral, é o resultado de equipamentos de proteção individual e coletivo usados em outras obras, ou seja, as duas obras distintas usando os mesmos equipamentos, sendo que de repente não se observou o projeto de uma e o projeto de outra, ou seja, ocorreu repetição de procedimentos utilizados em uma e em outra. Não houve análise do projeto de fato do local para a proposição das medidas adequadas. Na sequência, observado as práticas adotadas pela consultora no próprio canteiro, a primeira análise realizada foi sobre o equipamento de proteção coletiva. Os resultados apontados demonstram irregularidades e análise sobre os canteiros de obras. De acordo com as recomendações da norma e da literatura, as aberturas dos pisos, ou seja, os pisos e paredes, devem ser protegidos para que as pessoas e ou colaboradores e ou objetos não caiam e os dispositivos de proteção sejam estáveis. De acordo com a NR18, ou seja, norma regulamentadora, a instalação de uma proteção coletiva é obrigatória em caso de risco de queda de trabalhador. As aberturas do piso devem ser fechadas temporariamente e com rigidez. Nos canteiros de obras visitados, foi possível detectar o aparecimento de inconsistências nesses fechamentos, como pode ser visualizado na figura 1. No caso aqui, a abertura no chão da laje ilustra a ausência de proteção. Na figura da direita, ou melhor, da esquerda, não existe proteção nenhuma, e na direita existe uma proteção, mas totalmente irregular. Qualquer pessoa ou objeto poderia estar caindo aí, né? Houve violações, né? Demonstra-se o risco por abertura do piso, por falta de um sistema de proteção como mostrado. Na outra imagem, né, na imagem seguinte, abertura no piso com proteção inadequada. Conforme o que determina as normas regulamentadoras 18 e 35, é obrigatório aplicar e estabelecer a proteção contra a queda de trabalhadores e a proteção de materiais, e a proteção deve atender aos requisitos da norma, ou seja, guarda-corpo na altura de 1,20 m, com travessa intermediária de 70 cm e a altura do pé, no mínimo 20 cm, tendo periféricos blindados para impedir a passagem de materiais pelos orifícios, sendo o que não ocorre na imagem 2.1 aí no caso, né? Existe a proteção, porém não atende a norma regulamentadora. Mesmo caso na outra imagem, né? A abertura dos pisos com proteção inadequada. Nas obras, o uso de proteção é muito baixo e nas obras observadas esse tipo de sistema está ausente, e nos canteiros onde o sistema de proteção está presente, sempre foi violado em algum momento, em vista das especificações determinadas pelas NRs. Nesse caso, por não terem sido respeitados, como é o caso da imagem 2.2 e nas imagens seguintes, onde são mostrados esses eventos de irregularidades. Nesse caso aqui tem os tapumes, mas existem aberturas onde pode cair ferramentas, materiais de construção e tudo mais, né? E na figura 3.1 e 3.2 temos aí algo parecido com um guarda-corpo, mas nada a ver com aquilo que a norma determina, né? Totalmente irregular, né? A pessoa pode, por um descuido, cair abaixo aí, né? Aqui vemos um equipamento de proteção coletiva contra quedas executado de forma adequada, apesar de ser madeira. A imagem 4 nos mostra isso aí, guarda-corpo de 1,20 m, entre meios de 70 cm e distância de pé de 20 cm no mínimo, o qual protege qualquer queda de material ou ferramenta, né? Acesso ao elevador de serviços com irregularidades na proteção, que é o caso da imagem 5.1. Outro fator observado com relação à proteção de quedas que apresentam irregularidades foram os elevadores de serviço com as barreiras de proteção em desacordo com a NR18.
O acesso à torre elevatória exige a instalação de uma barreira de altura mínima de 1,80 m, que seria mais ou menos a altura quase igual a minha, que impeça as pessoas de acessar partes de seus corpos e de passar pelas aberturas. Ou seja, a proteção tem que conter o meu corpo, de olhar o fosso do elevador. No fazer isto, o elevador pode me pegar descendo aqui e, obviamente, vai ocasionar quase uma fatalidade. Ou um desequilíbrio e você acaba caindo, né? Então não acontece na figura 5.1. Não existe nenhuma proteção, né, em volta desse elevador. Então existe aqui essa proteção, seus corpos, sendo que haviam vários elevadores de serviço. No entanto, apenas uma das obras teve proteção completa em todos os andares do edifício. Aqui vemos mais um elevador, 5.2, a mesma situação, não existe proteção nenhuma em volta dele ou nas laterais, né? Quer dizer, não existe guarda-corpos ali, né, para proteção. E aqui vemos a imagem 6.1 e 6.2, que foi citado onde houve proteção em todos os andares. Você vê, o elevador no 6.2 o fosso está devidamente protegido. Não tem como você colocar o seu corpo lá e sofrer um acidente ou cair, né? E na 6.1 a mesma situação. As estruturas dos andaimes. De acordo com os requisitos da NR18, tais estruturas devem ser instaladas com vigas, afastadores ou qualquer outra forma de resistência projetada para no mínimo 3 vezes a tensão máxima submetida. Ou seja, se o andaime comporta 1000 kg, todas essas peças e estruturas têm que ter carga suficiente para aguentar até 3.000 kg, né? Então ela tem uma segurança aí na sua tensão, né? Observou-se no canteiro de obras que, dependendo do sistema, os requisitos de saída visual foram atendidos, mas os andaimes não foram identificados pela sua carga vertical. Então, ou seja, você chega no andaime e não sabe qual é a carga daquele andaime. Você não sabe se você pode colocar 500 kg, 1000 kg, ou 200 kg, ou 100 kg. A gente não tem uma noção do que é a carga daqueles andaimes. Na imagem 7.1 e 7.2, observamos essa situação. Imagem 7.1 está lá todos os itens de segurança, bonitinho, porém não se sabe quanto que aquele andaime suporta de carga. E a imagem 7.2 também mostra aí esse mesmo andaime com as proteções, né? Escadas sem proteção. Conforme a NR18, as escadas de uso coletivo e movimentação de pessoas e materiais devem ser construídas com material sólido e incluir um corpo de proteção e uma base, ou seja, um corrimão e um guarda-corpo, né? Esse foi um dos componentes que estava de acordo, graças às exigências especiais feitas pelos corpos de bombeiros no local. No entanto, durante a construção não houve coincidência nesses atos, pois as escadas estavam instaladas de acordo somente nos andares superiores. Nas imagens seguintes ilustramos essas ocorrências. Temos a escada da esquerda com um corpo sólido, né? Uma escada feita de concreto, porém sem proteção lateral. Não existe lá um corrimão ou um guarda-corpo que segure esse colaborador que esteja andando aí, né? Mais abaixo a gente até vê um corrimão lá. E na escada da direita observamos que não existe proteção nenhuma e, pelo contrário, existe muito material no meio do caminho, inclusive obstruindo a passagem, que pode ocorrer um acidente aí, né? Até com queda. Vemos aqui uma escada nessas duas imagens do slide, escada com proteção, né? De acordo, uma escada de madeira com estrutura sólida, que a madeira é uma estrutura sólida, e os seus guarda-corpos laterais, né? Linha de vida é um tipo de proteção comumente e obrigatório usado na construção para os trabalhos realizados em altura. E essa altura não determina a altura. Acima do pavimento já deve-se usar linha de vida, que deve ser aplicado nos serviços em todo o edifício. Ocorre muitas das vezes a ausência do correto dimensionamento do equipamento, e isso acontece devido à falta de conhecimento, infelizmente, dos profissionais. Nas obras observadas, esse tipo de sistema de proteção foi utilizado, porém com violações, tipo como o cabo aplicado de forma incorreta, conexão ineficaz do usuário do equipamento às imagens. Nas imagens seguintes, podemos observar o equipamento sendo utilizado, porém de forma inadequada. As linhas de vida, né? Vemos o funcionário aqui, um colaborador, da esquerda, em cima do andaime, também meio que de forma sinistra, e a gente pode observar que ele não tem a linha de vida presa nele.
O da direita está com a linha de vida, porém, uma corda azul, uma corda de cor diferente, amarrado, preso lá, amarrado à mão, e uma linha de vida totalmente solta lá, né? E o mais agravante, sem capacete, e se nós observarmos lá atrás, lá o andaime também, totalmente fora dos padrões que manda a ANR, sem guarda-corpo na altura correta, a altura de chão, né? Tudo mais. Equipamentos de proteção individual, ou seja, EPI, são os equipamentos de proteção individuais. Assim, foram verificados a partir dos registros nas imagens e avaliações realizadas na sequência. São possíveis observar irregularidades no canteiro de óbitos, como vimos na figura anterior, né? Não usando o capacete e tudo mais. O primeiro equipamento, ou seja, EPI, qualificado como cinturão de paraquedista ou paraquedista, o equipamento é usado como um sistema de proteção contra quedas. Esse equipamento deve estar em boas condições de funcionamento e deve ser descartado quando estiver fora das especificações constantes das normas, a fim de evitar a queda por desgaste do seu uso, né? Foi verificado na obra que o dispositivo é de baixa qualidade, armazenado inadequadamente e, na maioria dos casos, apresentava emendas com materiais fracos, considerando a sua função. Na imagem a seguir, podemos observar o equipamento sendo armazenado de forma irregular. O equipamento sendo guardado, né, ou deixado após o expediente, pendurado numa viga ou em outro qualquer lugar, né? E isso está sujeito às intempéries do tempo, quer dizer, totalmente irregular. Se existe um almoxarifado, ele deveria estar no fim do dia, sendo guardado lá, armazenado de forma para que o almoxarifado pudesse ver também se aquilo está de acordo, né? Na imagem seguinte, vemos aí o talabarte com desgaste, conjunto do cinturão totalmente incorreto, quer dizer, o talabarte está gasto, com uma corda amarrada lá, já meio de forma sinistra, né? Quer dizer, totalmente irregular, né? Os talabartes encontrados na obra apresentam desgaste excessivo. Esse tipo de EPI geralmente é feito com cordas de nylon, sendo que os certificados de registro e aprovação não correspondiam aos utilizados pelos colaboradores. O conjunto talabarte é determinado que sejam combinados, ou seja, cinturão, corda, talabarte em uma empresa só que fornece, ou seja, um conjunto só, né? Os fabricantes, quando não acontece esse tipo de situação, não se responsabilizam pelos problemas que possam haver, porque não foi dado o conjunto. Cada conjunto tem uma especificação própria para o seu uso de carga, de altura e tudo mais, né? Na obra era comum o uso de um conjunto diferente, além de que os talabartes ilustravam sinais de desgaste. Trava-quedas. Foi verificado na obra que o dispositivo de proteção contra quedas, conhecido como trava-quedas, apresentava condições aceitáveis. No entanto, conforme observado anteriormente, o equipamento não foi combinado adequadamente conforme indicado pelo fabricante, visto que a norma declara que os dispositivos de proteção individual que sejam compostos e acoplados e consistem em diferentes dispositivos nos quais o fabricante determina os riscos podem surgir simultaneamente e que põem em risco a segurança e a saúde do funcionário ao executar o serviço. Portanto, é importante executar o acoplamento de acordo com as especificações do fabricante. Foi aquilo que eu falei. Trava-quedas, cabo, cordas, tem que ser um fabricante só que cinto, né, o paraquedista, uma peça só para quê? Porque existe um conjunto com as suas devidas especificações. Aqui temos uma imagem do trava-quedas encontrado, né? Conclusões finais. Analisando toda a situação apresentada, fica claro que os trabalhadores estão expostos a diversos riscos e podem ocorrer em diversos acidentes e problemas de saúde, tendo em vista que a construção civil possui, infelizmente, um grande número de acidentados. Sendo assim, foram levantadas medidas e técnicas para a prevenção e melhoria das irregularidades encontradas nas obras, sendo que todos os dados foram obtidos com base na legislação, nas normas técnicas e regulamentadoras e nas literaturas sobre o assunto. A primeira providência a ser aplicada pelas construtoras deveriam ser os programas de segurança e saúde do trabalho, ou seja, na minha opinião e na opinião de muitos profissionais, isso deveria ser uma constante e não uma obrigação. Devido à ausência de programas específicos em segurança e medicina do trabalho, a construção civil
gerou perda de milhões de vidas, provocadas por acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, causada principalmente pela falta de controle dos riscos inerentes das atividades ocupacionais, conforme foi observado por Schindler em 2017. A maioria desses acidentes poderiam ter e deveriam ser evitados se a maioria das empresas cumprissem de fato e realmente o que determina a Lei Federal 6.514 de 77, e implementassem os programas de segurança e saúde no trabalho. Tais programas consistem em o quê? PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, e o PCMAT, que é o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Esses programas, associados às orientações e treinamentos dos empresários e colaboradores, tendem a reduzir a probabilidade de acidentes, assim como diminuir suas consequências quando ocorrerem, infelizmente. Entretanto, para que o objetivo seja alcançado com eficácia, é primordial a implementação na sua totalidade na execução da obra. Um ponto importante é que os profissionais envolvidos nesses programas sigam à risca e de fato o que determina as normas regulamentadoras que tratam dos assuntos da segurança do trabalho e que cobrem e conscientizem os empresários da construção civil da necessidade não apenas do cumprimento da lei, mas que deem valor às vidas dos operários envolvidos nos empreendimentos da construção civil, a fim de que possam desempenhar suas funções de forma satisfatória e, com isso, desonerar o empreendimento de possíveis falhas e paralisações devido a possíveis acidentes. Com relação ao trabalho apresentado, temos que considerar que toda a pesquisa e ou estudo do caso fez referência a falhas de segurança identificadas. Tais falhas ocorrem, infelizmente, por desobediência às normas. Tais desobediências às normas levam a diversas falhas nos equipamentos de proteção coletiva e individual. A construtora possui muitas inconformidades nos equipamentos e uso inadequado, que resultam no risco de acidente para o trabalhador, no qual pode ocorrer alguma fatalidade devido ao setor possuir vários locais que ofereçam risco. Assim, todas as informações apresentadas e as indicações de melhorias e implementação no canteiro de obra tiveram como determinação os programas de prevenção de acidentes que possuem indicações adequadas às situações vivenciadas no canteiro de obras, como o PCMAT, e também as normas regulamentadoras que oferecem todas as formas de adequação e garantia de segurança, como no caso da construção civil, que se tem na norma regulamentadora 18. Essa foi a minha apresentação. Eu gostaria de fazer uma reflexão. Não lamente o acidente que já aconteceu, comemore o acidente que você foi capaz de evitar. Obrigado pela atenção, espero ter atendido a determinação da escola. Muito obrigado.